de Tarso. Por favor, vamos recebê-lo aplaudindo Jesus. Deus te abençoe. Amém. Shalom. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim: você é irresistível. Diga assim para essa pessoa: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Por isso você é irresistível. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Glória a Jesus. Toma o teu lugar aí um pouquinho. Minutos aqui antes de vir para cá, fui no toalete. E na hora que eu estava ali lavando as mãos, Deus me deu uma palavra. Sabe aquela palavra que você fala assim: não, eu não vou falar isso. Sabe que Deus me falou? Que o melhor vinho Ele deixa para o final. Sabe por que é constrangedor? Porque eu ia ministrar agora e alguém poderia se confundir que eu estaria falando alguma coisa de mim mesmo. Mas graças a Deus o apóstolo Paulo veio e trouxe essa palavra agora. Eu não sei quantos ouviram, amém, o que o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo, amém, que o melhor vinho, amém, o Senhor guarda para o final. Quando o pessoal já acha que não, já deu o que tinha que dar. Assim começou o ministério de Jesus. Ele foi num casamento e naquele casamento tinha acabado o vinho. E por que Jesus começaria o ministério dele justamente para trazer mais um tempo de festa ali no casamento? Não é? Para não deixar aquele noivo se sentir desonrado, porque, poxa vida, acabou o vinho, acabou a alegria. O vinho é a alegria do casamento, não é? Mas o nosso Deus se importa com pessoas, amém? Se você depois... não vou ministrar sobre isso, mas eu queria trazer isso ao teu coração. Se você for estudar na Bíblia sobre esse primeiro milagre de Jesus, você vai perceber que ninguém fica sabendo que Jesus fez esse milagre, porque as únicas pessoas que viram foram os servos que encheram as talhas de pedra e de onde eles tiraram aquele líquido que tinha se transformado num vinho extraordinário. Amém, amados? Quem recebeu parabéns foi o noivo. Olha como Jesus é lindo. Jesus se importa com pessoas. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a tua família. Jesus se importa com pessoas dessa cidade. Amém? Que agora, enquanto a gente está aqui celebrando, feliz da vida, estão desesperados. Estão talvez com problemas graves de saúde. Estão com problemas graves na família. Estão com problemas graves financeiros que a pessoa não consegue imaginar como que vai lidar nessa segunda-feira com esses problemas. Mas o nosso Deus tem resposta para essas pessoas, porque o nosso Deus se preocupa com gente. O nosso Deus ama pessoas, ama gente. O nosso Deus ama você. Bendito é o nome de Jesus, amém, amados? Estou muito feliz, muito grato. O apóstolo Paulo me contou, não é? Eu até desejei acompanhar, mas parece que os vídeos estão sendo editados, depois vão ser compartilhados, né? Daquilo que Deus falou com vocês esses dias, tratou, amém, com essa igreja amada. E aí ele estava me contando isso, eu fiquei tão grato a Deus, tão feliz. Eu acredito no nome de Jesus que há uma ativação de Deus para você, amém? Várias coisas que você ouviu, várias coisas que foram depositadas aqui nesse tempo, amém? Vai acontecer na tua vida uma palavra profética que diz assim, que aquele que semeia vai se encontrar com aquele que colhe, amém? Eu não sei quantos sabem disso, mas esse daqui no relógio de Deus é um tempo profético, é um tempo de liberações do Senhor. A gente acabou de entrar na primavera aqui, não é? Semana passada, mas no hemisfério norte eles entraram no outono. E segundo a Bíblia, o ano começa no mês da Páscoa, não é? No mês em que marca que Deus arrancou o povo do Egito e da casa da servidão. Segundo a palavra de Deus, ali se inicia o ano, não é? Segundo a Bíblia, porque é o mês da Páscoa.
E o que a Páscoa tem de tão importante, não é? A Páscoa fala da cruz, fala que Jesus morreu por nós. Tudo que aconteceu no Egito era um símbolo, um sinal do que Jesus faria por todos nós, nos libertando da escravidão do pecado, do mundo, das trevas, amém? Então a vida da gente começa na cruz, começa na Páscoa, o nosso novo nascimento, amém? Então a Bíblia diz, lá em Êxodo 12, que o mês da Páscoa é o primeiro mês do ano, não segundo o calendário gregoriano que a gente usa, não é? Mas segundo a palavra de Deus, o mês da Páscoa marca o início do ano. 6 meses depois, não é? A gente chega nesse período do ano em que se começa um mês muito especial, que é o 7º mês. Nesse 7º mês, o primeiro dia desse mês, a Bíblia diz que é um dia para você tocar o chofar, aquela trombeta, avisar o povo, chamar as pessoas a atenção delas, não é? Que um grande tempo de bênção está chegando. E antes desse tempo de bênção literalmente chegar, há um convite de Deus para que as pessoas quebrantem o seu coração, se voltem para Ele. Por isso que se toca o chofar. É como se fosse um despertador, para que as pessoas se deem conta que o nosso Deus, amém, tem coisas boas para nós. E para isso a gente precisa se voltar para Ele. Até aqui tudo bem? Mas ontem se iniciou, ontem não sei se foi possível ver aqui em Jaú, mas era a noite de lua cheia. Assim como a Páscoa começa numa noite de lua cheia, a festa de tabernáculos, a festa da colheita dos últimos frutos do teu trabalho, amém, amados? Começou ontem à noite. E o que isso tem de especial? Está escrito em Zacarias capítulo 14, que todas as famílias da terra vão subir para Jerusalém para celebrar a festa de tabernáculos. As famílias das nações que não subirem a Jerusalém para celebrar a festa de tabernáculos, não vai ter chuva na sua terra. Eu quero que você fique tranquilo, porque quando isso acontecer, nós vamos estar lá. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós vamos estar, como diz a palavra, ataviados a Ele. Amém? Ligados a Jesus para sempre. Amém, amados? Queridos, a gente está chegando num tempo muito importante, em que a gente vai ter que tomar uma decisão. Jesus está voltando, todos veem os sinais, todos percebem, não é? Que o mundo não fecha mais a conta. O mundo está caminhando, não é, para situações profetizadas por Jesus. E uma das coisas mais dramáticas que Jesus fala, escuta essa. Jesus diz assim: o amor de quase todos se esfriará. Por causa da iniquidade, que cada vez vai ser mais terrível, o amor de quase todas as pessoas vai se esfriar. Mas Jesus completa dizendo assim: porém, o evangelho do reino será pregado em toda a terra, e então virá o fim. Amém? Tem muitas coisas que estão para acontecer, mas eu quero nessa noite me fixar nisso que Jesus falou. E muitas coisas, muitos problemas nas nações, guerras, rumores de guerras que vai se intensificar, não é? Situações difíceis pelas quais as economias das nações vão passar, situações em que os relacionamentos serão abalados de muitas formas. O amor de quase todos se esfriará. Eu quero que você pense no seguinte: eu quero buscar Deus para que no meu coração não se esfrie. Você pensa assim comigo? E isso é uma realidade. Jesus falou que vai acontecer, mas que não aconteça comigo, que eu não deixe isso acontecer. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: olha, não permita que isso aconteça com você. Me chacoalha se você vê que eu estou esfriando. Amém? Mas para mim a palavra mais tremenda que Jesus nos traz aí é essa: nesse mesmo tempo, o evangelho do reino vai ser pregado em toda a terra. Amém? Num tempo muito difícil, vai ser um tempo de grande avanço. E foi essa palavra que Deus tem dado ao apóstolo Paulo, a profetisa Márcia, a respeito desse tempo. É um tempo de avançar. Amém, amados? E quando eu estive aqui alguns meses atrás, Deus me deu uma palavra.
E nesses dias eu orando por vocês, orando por essa casa, Deus me reafirmou essa palavra e me deu uma visão. Vocês já devem ter visto alpinistas que quando estão escalando uma montanha, alguma coisa, eles têm que fixar pinos, não é? Numa parede que eles estão escalando, para que aquele pino possa fixar ali a corda, a segurança do alpinista, para que ele daquele pino ele alcance um pouco mais acima. Tudo bem, amados? Sabe o que Deus me mostrou de vocês? Mostrou uma parede como se fosse uma grande montanha, com muitos pinos já estabelecidos, mas mais um pino está sendo colocado. Amém, amados? E o que Deus me falou? Essa semana eu vi uma publicação do apóstolo Paulo, mostrando como essa igreja nasceu há 19 anos atrás. Alguém viu isso? Não é? Ele me falou que ele tem aquele púlpito que ele desenhou, guardado em algum lugar aí. Que legal, achei demais isso. E o que Deus me falou? Que a gente tem que deixar essas coisas para trás, agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós, amém? Mas agora a base é esse próximo pino, é daqui para frente. Essa mesma palavra Deus me deu a última vez que eu estive aqui, mas Deus está reafirmando isso para mim, na verdade, para eu falar isso para vocês, amém? Vocês chegaram agora num novo patamar, amém? E vocês têm que considerar que agora é daqui para frente, nós vamos avançar a partir dessa base. Repete comigo, aqui é a base, agora é a base, e daqui a gente vai continuar, e nós vamos alcançar o que Cristo tem para nós. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! 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 Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor fez por nós nesse tempo, mas agora é daqui para frente. Deus tem coisas novas para nós, amém, amados? Aleluia! E eu não sabia do caminhão, mas hoje eu senti cheiro de óleo diesel também. Aleluia! 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 Abra a tua Bíblia aí comigo, por favor, em Lucas capítulo 7, por favor. Na descrição de alguns fatos aqui no ministério de Jesus, Lucas vai citar algumas curas que foram feitas lá do servo do centurião, depois do filho da viúva de Naim. E aí Lucas vai narrar que nesse momento aqui da vida de Jesus, o João Batista estava preso. E o João Batista que batizou Jesus, o João Batista que viu o céu se abrir e o Espírito vir sobre Jesus Cristo. E Deus tinha falado com João: João, a pessoa que você vir vindo sobre ele o Espírito Santo, esse é o Messias. O João Batista viu isso acontecer, a ponto de dias depois ele ver Jesus e dizer na frente de todo mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, amados? O João Batista viu isso. Outra, o João Batista era primo de Jesus. O João Batista, quando estava no ventre, eu achei essa publicação outro dia incrível. O feto João Batista, quando se encontrou com o embrião Jesus Cristo, foi cheio do Espírito Santo. Agora a parte política dessa noite, não falo mais. A Rosa Weber, ela entrou para o latão de lixo da história com o último voto que ela fez. Ela passa, mas a verdade do Senhor, que Deus ama pessoas, permanece para sempre. Amém? Deixa eu voltar aqui no feto João Batista e no embrião Jesus Cristo. O João Batista ficou cheio do Espírito Santo. Amém, amados? A mãe dele profetizou quando a Maria chegou perto dele. Amados, o João Batista conhecia todas essas histórias. Mas o João Batista, que era o cumprimento de uma profecia, todos profetizaram até João. Jesus disse, mas João marca a mudança do tipo de ministério profético que havia no Antigo Testamento para o Novo. Porque até então os profetas apontavam coisas que aconteceriam quando o Messias viesse. Mas quando João Batista surge, amém, o pai dele, Zacarias, disse: este menino é aquele que foi profetizado.
Quando João Batista vê Jesus, ele fala: este é o Cordeiro de Deus. Quando Jesus vai falar do João Batista, ele disse assim: este é aquele. E eu digo para vocês, esse era o Elias que haveria de vir. O que Jesus está nos ensinando, que é ser melhor, o que é melhor do que ser profeta, é ser o cumprimento de uma profecia. E eu quero dizer a respeito de vocês, igreja, ventos de avivamento. Há muitas palavras proféticas sobre a vida de vocês, mas o que Deus já tem feito com vocês, e vai acelerar, vai intensificar a partir desse tempo, é que vocês se transformam no cumprimento de palavras antigas que foram liberadas. Amém, amados? Assim como todos podeis profetizar, amém? O Espírito Santo está na vida de cada um, e vai haver um rompimento, vai haver um crescimento, amém, amados? Alguns dizem assim: ué, mas não está crescendo? Tá, mas eu quero declarar que um pino novo está sendo colocado, e agora vai haver um crescimento, e Deus vai usar a tua vida. Eu vim aqui para ministrar para você, que Deus vai usar a tua vida, e eu vim liberar sobre a tua vida uma unção nova, uma unção fresca, de avanço, amém, amados? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Um tempo de milagres está rompendo, e Deus quer usar a tua vida, irmão. Deus vai usar a tua vida, aleluia, aleluia. Você crê nisso? Glória ao nome de Jesus. O João Batista se confundiu, porque ele só conhecia aquele ministério do tá tudo errado, raça de víbora, vem aqui, põe a boca no pó, se arrepende, pecadores. Sabe esse tipo de ministério? Era o que o João Batista conhecia, chamar as pessoas ao arrependimento. Mas vem Jesus e sai curando todo mundo. Vem Jesus e abre os olhos dos cegos, faz com que os mudos comecem a falar, amém, amados? Ele destampa os ouvidos dos surdos. O nosso Jesus ressuscita mortos. E o João Batista fica confuso: pera lá, não era o ministério certo? Não é chamar as pessoas ao arrependimento, porque senão todo mundo vai para o inferno? E o que o João Batista faz? Ele manda perguntar para Jesus se realmente era Jesus que eles tinham que esperar, ou se tinha mais alguém que ia chegar, porque o João Batista se confundiu. Eu vi os sinais, eu sei a história que minha mãe contou. Mas Jesus, você é mesmo o Messias? Você é a pessoa que a gente estava esperando, ou a gente tem que esperar outro? Leia por favor comigo aí na sua Bíblia esse texto. Ele é muito importante para esse momento, amém, da igreja de Cristo, amém? Nós precisamos entender que o ministério que Deus tem para nós é um ministério com poder. O poder de Deus vai ser visível no nosso meio, e as pessoas saberão da presença do Espírito Santo na nossa vida, não pelas palavras, mas pela manifestação do poder de Deus, amém? Leia por favor comigo. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Eu estou lendo o versículo 18. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus dizendo: és tu aquele que haveria de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora, repete comigo, na mesma hora, Jesus curou a muitos de enfermidades, males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Repete comigo, muitos cegos. Alguém aqui já viu um cego ver? Alguém já viu uma pessoa ser curada de cegueira? Alguém já viu? Eu estava numa cidade, apóstolo Paulo, de Minas Gerais, eu não lembro o nome da cidade, era uma cidade pequena. Eu estava com um grupo de irmãos, eu fui lá pregar, e era num ginásio de esportes da cidade, e era uma tarde. Então Deus me deu uma palavra de cura, e eu comecei a ministrar, e de repente as pessoas vieram à frente, e tinha uma pessoa que era deficiente visual. Gente, eu coloquei as mãos no rosto daquela pessoa, e ela começou a gritar. Isso nunca tinha acontecido comigo, não é? Essa pessoa que era cega, ela voltou a ver. Foi um dos marcos incríveis que Jesus me deu. Um outro momento muito inesquecível, eu não sei quantos conhecem aqui o Randy Clark.
Alguém conhece o Randy Clark do movimento lá do Catch the Fire, não é? Esse irmão, ele foi chamado por Deus para liberar o poder da cura, o poder dos milagres. Ele estava ministrando em São Paulo muitos anos atrás, e ele estava falando sobre cura e ministrando sobre cura. E ele é americano, né? Sempre ministrou no Canadá, mas é um americano. Ele precisava que alguém traduzisse ele falando ali com as pessoas. Então ele pediu, eu estava perto dele, pediu que eu ajudasse ele com uma mulher, uma brasileira, e ela era deficiente visual. E aí eu lembro bem disso. Ele ficou com uma mão na mulher, orou por ela, e ele ficou conversando com uma outra mulher. Então eu traduzi a mulher aqui, e ele com a mão aqui nessa outra mulher que era deficiente visual, e ele falava assim em português: mais poder, mais poder. E eu conversando com a mulher aqui, traduzindo ele para a mulher. De repente, essa mulher aqui começou a berrar, porque ela voltou a ver. Eu só contei 2 porque eu só vi 2, mas para mim foi demais, amém? Mas está escrito aqui que Jesus curou muitos cegos. Muitos cegos, muitos cegos, muitos cegos voltaram a ver. Amém, amados? Muitos cegos. Ele deu a vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Amém, amados? Quem gritou gol quando o São Paulo foi campeão essa semana? Quem vai gritar gol quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores? E se o Timão não cair para a segunda divisão, quem vai gritar? Ei! O Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians vão passar, mas Jesus Cristo e o seu reino de amor permanece para sempre. Os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos vão falar. Amém, amados? O evangelho vai ser pregado aos pobres, e Deus vai usar a gente. Quantos comigo aqui? Você pode aplaudir com toda a tua força Jesus. Demonstra a tua fé e diz: Deus, eu quero isso para a minha vida. Aleluia. Jesus, eu quero isso para a minha vida. Há 20 anos atrás, foi no final do ano de 2003, tinha uma pessoa da nossa igreja, ela não era pastora, e hoje ela é uma pastora. Hoje ela pastoreia uma igreja, dentro de uma igreja de brasileiros e latinos, não é? Chama The Rock Church, uma igreja em San Diego, na Califórnia. E a parte lá dos brasileiros, dos latinos, ela e o esposo dela, o pastor Jorge, não é? Eles pastoreiam uma igreja gigantesca lá na Califórnia. E a Sandra, não é? Nesse tempo, há 20 anos atrás, ela era uma das pessoas que Jesus tinha alcançado no nosso meio. E ela teve um diagnóstico muito terrível de um câncer avassalador. E a gente orou, buscamos a Deus juntos lá no ministério e clamamos o Senhor. Deus fez um grande milagre na vida do esposo dela, que era uma pessoa muito drogada, muito presa em vícios. Deus libertou a vida dele e deu um testemunho glorioso para aquele casal. Hoje os filhos são casados, são bem-sucedidos. Um dos filhos é um homem de negócio lá nos Estados Unidos. Eles mudaram para lá faz uns 6 anos, e Deus os tem abençoado muito. Eu falei com a Sandra essa semana. Por quê? Porque está fazendo 20 anos que um dia, numa sexta-feira, ela me ligou. Eu estava no carro indo para casa com a minha esposa, não tínhamos filhos ainda naturais, e ela ligou chorando, dizendo: pastor, eu acabei de vir da minha médica, e a médica não sabe explicar o que aconteceu. Palavras da Sandra: o tumor calcificou e não existe mais. Eu falei: Sandra, eu não entendi, explica de novo. Eu estou curada. Entendeu? E eu comecei a chorar. Eu desliguei o telefone naquela alegria no nosso coração tão grande.
E daí a pouquinho tocou o telefone de novo, era uma outra pessoa que tinha vivido um milagre também, era bem final de ano, final de 2003. E enquanto essa pessoa contou o testemunho, eu e a Cara, a gente ficou tão feliz. Eu falei assim: Cá, começa a orar e agradece ao Senhor por esse tempo de milagres. Deus faz milagres, né, pastor João? A Carla orava. Enquanto ela orava, Deus falou assim comigo: Paulo, ensina o meu povo a ser grato, porque quanto mais grato o meu povo for, mais eu vou abençoá-los. Isso faz 20 anos. 20 anos. Essa semana eu liguei para Sandra. Por quê? Porque nós temos uma congregação lá em Santa Catarina, e essa semana 2 homens foram curados de câncer lá na nossa congregação. Amém, amados? Nós temos uma congregação que é virtual, ela funciona na internet. Tem pessoas de tudo que é lugar do Brasil, gente dos Estados Unidos, na Alemanha, Israel. É uma congregação que Deus nos deu. E tem uma família de Uberaba, não é? Que são membros regulares da nossa igreja. Olha só, são diáconos da igreja virtual. Vê só, que evoluído que a gente está. A Patrícia, estou falando da Patrícia, não estou falando de um número. Eu estou falando de uma pessoa que a gente ama muito. Amém, amados? A mãe dela teve um câncer muito invasivo, muito terrível alguns anos atrás, não é? Na mama. E quando foi descoberto, essa senhora já estava em metástase. A Patrícia, não é? Ela cria em Jesus Cristo, mas era tudo tão novo e tudo tão difícil. E 1 ano antes disso, o pai dela tinha morrido com câncer na garganta. E ela, quando a situação da mãe aconteceu, ela se viu desesperada. Isso faz agora 6 anos. E aí a mãe precisou passar por procedimentos, e olha que coisa tremenda. Ela teve que passar pelos procedimentos que não são fáceis, não é? Mas Deus fez desaparecer, não é? A metástase que tinha tomado outros órgãos do corpo dela. Essa mulher que estava marcada para morrer está viva. O que aconteceu agora 15 dias atrás? A Patrícia foi fazer um exame de rotina e descobriu um caroço muito grande no seu seio. E ficou assustada, porque conhecia o quadro da mãe, a história do pai. E quando a médica fez os exames, a médica ficou, desesperada. Ela procurou ser muito equilibrada com as palavras, mas pediu um exame de urgência e disse que se ela não tivesse ali condições, que ela, para esse caso, fizesse um exame, ainda que fosse particular, porque ela precisava desse resultado imediatamente, porque pelo quadro, não é? Era alguma coisa que precisava de uma intercorrência imediata. Em outras palavras, a médica foi clara em dizer para ela: olha, eu estou identificando um tumor, e pelo jeito, eu não sou médico, mas pelo exame que a médica fez, tinha características, não é, de um tumor maligno. Tudo bem, amados? Difícil. Para quem teve esse quadro na família, que momento difícil que a Patrícia Nihara, ela e o esposo moraram no Japão muitos anos, tiveram seus filhos lá no Japão. Ela é brasileira, o marido é de origem oriental. E nós começamos a orar. Amém, amados? Ela foi fazer o exame que a médica tinha pedido. E ela, no caminho, não é? Me desculpa, um pouquinho antes, ela pediu que a mãe dela, que não é evangélica ainda, mas ama Jesus, ela procurou a mãe e disse assim: mamãe, o pastor lá da igreja, não é, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que quem bebe de Cristo se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna. Mamãe, como Jesus curou a senhora do câncer, não é? Embora a senhora tenha tido que ter um procedimento tão difícil, mas não era para a senhora estar mais viva, que nem os médicos disseram, e a senhora está aqui. Então, mamãe, eu creio que a senhora é uma fonte de cura. Mamãe, você pode orar por mim? A mãe dela colocou a mão naquele caroço e sentiu o caroço. Vocês estão comigo, irmãos? As mulheres talvez se sensibilizem e possam entender um pouco mais profundo. Não é verdade? Que luta que é essa?
O que aconteceu, a mãe ali do jeito dela pediu para Jesus, crendo que ele podia operar na vida da filha como operou na dela, mas elas entendiam que iam ter que passar por aquele processo terrível, difícil, e foram fazer o exame. Na sala da recepção, né, a minha irmã mais nova é pastora dessa congregação virtual, e ela ligou para a Patrícia, ela estava lá na sala de espera. Quando ela entrou na sala do médico, né, sabe o que aconteceu? O médico fez todos os procedimentos, vamos agora, aonde que é? Ela falou assim, é aqui, doutor. E aí ele viu para lá, viu para cá. Não, será que você não confundiu, não é do outro lado? Eu falei, não, doutor, é desse lado, deixa eu ver o outro lado. Realmente não tem nada aqui, mas vamos ver. Mas espera, não tem nada aqui. Deixa eu pegar o exame de novo. Desculpa eu rir. Eu estou rindo do diabo, amém? Ele falou, moça, não tem nada. Mas como não tem agora, faz 20 minutos estava. Moça, procura aí. Ela procurou e não achou. Jesus realiza milagres. Jesus realiza milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo é dele, por ele e para ele, amém, amados? Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Bendito é o nome do Senhor. Amados, eu fui dias atrás pregar na igreja Sara Nossa Terra, de Interlagos, uma igreja muito grande ali, na zona sul de São Paulo, de um casal de filhos ministeriais meus, o Alex e a Daisy. Ele foi aluno meu no seminário, uns 25 anos atrás. E Deus me deu uma palavra profética para esse casal, que eles iam ter gêmeos, não é? E ela estava grávida e não sabia que eram gêmeos. E Deus me deu uma palavra que no ventre deles, né, dela, da Daisy, tinham duas nações, e que eles seriam amigos como Davi e Jonatas, pois os meninos chamam Davi e Jonatas, são gêmeos. Hoje estão com 23 anos, olha como o tempo passa, tão moço, tão na faculdade. Tudo bem, amados? Eu fui pregar lá nesse dia, 20 dias atrás, e eu vou contar mais uma história. Eu trabalhei numa empresa, numa multinacional dinamarquesa, na área de limpeza, conservação, segurança, um grupo chamado ISS Service System, é um grupo empresarial conhecido. Eu trabalhava com recursos humanos, eu era super jovenzinho, e Deus me abençoou muito. Rapidamente eu cresci profissionalmente. Com 22 anos, eu era gerente de uma empresa de milhares de funcionários nessa área. E tinha uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, chamado Vanderlei. Ele foi meu chefe, não é? E aí ele me convidou para trabalhar numa outra empresa do grupo, abriu uma porta para mim, eu fui, depois ocupei o lugar dele, um amigo querido, de uma outra religião, envolvido com coisas que certamente eu sabia que Deus não se agradava, e infelizmente ele destruiu a família dele. Uma família linda, uma esposa querida, 2 filhas, hoje são adultas, são casadas e são de Deus. E o Vanderlei, apóstolo, me descobriu, você acredita? E um dia eu estou pregando e olhei assim no meio da nossa congregação lá, um rosto conhecido, mas eu não podia imaginar que alguém de 30 anos atrás da minha vida ia estar ali no auditório. Era o Vanderlei, o meu chefe. E ele veio ali para dizer que me achou na internet e queria ver de perto, porque ele dizia que eu trazia muita paz no coração dele. Gente, eu estava tão no mundo que você não tem ideia. Mas de alguma forma, na minha vida, tinha alguma coisa que tocava o coração dele. E quando ele descobriu que eu era uma pessoa que serve a Deus, ele foi nos visitar. Infelizmente, o Vanderlei foi acometido de uma doença chamada mal de Parkinson. E já estava num estágio muito, muito elevado da doença. Muita dificuldade para se locomover, para pegar certas coisas, e foi lá na nossa congregação. Sabe o que aconteceu há 15 dias atrás? E estava escutando uma pregação que eu fiz no dia, acho que foi 3 de setembro, era um domingo de manhã. E estava escutando essa pregação, e na pregação eu dizia mais ou menos assim: o Davi voltou, falando sobre o rei Davi, uma frase que a Bíblia fala, não é? O Davi voltou. E na pregação, eu nem lembro direito o que eu falei, mas eu disse mais ou menos assim, que muitas pessoas, mesmo libertas, mesmo curadas, ainda são vistas pelos problemas que tinham. Sabe, vou dar um exemplo para vocês bíblico. Jesus, pouco antes de morrer na cruz, não diz que ele foi jantar
na casa de Simão o leproso. Quem já viu isso na Bíblia? É claro que o cara não tinha mais lepra, deu para entender? Ele foi curado por Jesus, mas ainda ele era conhecido por aquela doença, deu para entender? E aí eu dizia assim: nós não somos uma doença, nós não somos um problema antigo, nós não somos mais o viciado, nós não somos aquela mulher que, tinha tantos problemas emocionais, nós não somos. Enquanto eu pregava isso, ele na casa dele, já não podia mais andar, ele pediu para ser levado para a sala, e levaram ele para a sala da casa dele. Ele estava no sofá, assistindo a pregação, e quando ele ouviu eu falar isso, ele gritou lá no sofá dele: eu não sou mal de Parkinson, eu sou Vanderlei. E quando ele gritou isso, ele falou assim, e o Vanderlei voltou, e ele se pôs em pé. Ele não andava já há meses. E o Vanderlei pegou o telefone e ligou para mim. Até hoje ele me chama de Paulinho. E ele falou assim: Paulinho, eu estou em pé, Jesus fez um milagre. Eu estava escutando você pregar, e eu falei essa palavra: eu não sou o Parkinson, eu sou o Vanderlei. E eu disse com fé, o Vanderlei voltou, e eu senti força para ficar em pé, e eu levantei. Escuta essa, apóstolo Paulo. Ele disse assim: Paulinho, para eu chegar na minha cozinha, do jeito que eu estava, talvez em um ano eu não conseguisse, mas fica aí escutando. Ele falou assim: 1, 2, 3, cheguei na cozinha. Você pode aplaudir a Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Ele é digno. É Ele que faz. É Ele que tem poder. Ele que tem poder. E o que eu estou fazendo agora é gerar fé no teu coração, amém, amados? Para te lembrar, para que você saiba que Ele é o mesmo hoje. E Ele está aqui, e Ele está agora lá na casa, que você está pensando na pessoa que precisa ser alcançada. Ele é o Deus que toca quem precisa dEle, amém, amados? Nessa noite, eu pregando lá na Sala Nossa Terra, não é? No final, uma moça chamada Alessandra me procurou e disse assim: apóstolo, quando você estava ministrando, você falou algumas coisas que me tocou demais a respeito desse milagre que aconteceu com o Vanderlei. Ela disse assim: a minha mãe tinha Alzheimer, e eu vi ela definhar, e foi algo tão terrível na minha vida, e eu tenho ficado desesperada, porque eu tenho sentido, não é? Algumas coisas que me faz lembrar o início do processo que minha mãe passou. Amados, o medo é um espírito demoníaco, vocês estão comigo? Mas está escrito que o perfeito amor lança fora todo medo. Mas ela disse que naquele dia, às 4:30 da tarde, ela estava no meio do trabalho, como ela tem uma empresa, um monte de pessoas dependendo dela. Ela falou que ela sentiu uma descarga elétrica, 4:30 da tarde. Ela sentiu uma descarga elétrica no corpo dela, e ela começou a ter uma agilidade para fazer coisas que ela há tempo não sentia. E as pessoas que trabalhavam com ela notaram isso. E aí usaram uma expressão que eu nunca tinha ouvido, eu achei engraçado. Ela falou assim, falaram para ela: ô fulana, Alessandra, você está com mente de avestruz. Eu não sabia. Eu já ouvi falar de memória de elefante, mas mente de avestruz eu não sabia. Diz que é boa. E ela realmente notou que alguma coisa sobrenatural aconteceu. Gente, 4:30 da tarde daquele dia foi o horário que o Vanderlei me ligou. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Mas eu sei que o nosso Deus está liberando um tempo de poder, um tempo de milagre sobre a sua igreja. E foi essa palavra que Deus mandou eu trazer aqui. Amém, amados? Vai haver um rompimento muito maior, com manifestações do poder de Deus. As pessoas precisam ser marcadas pelo poder de Jesus Cristo, porque elas nunca vão se esquecer do que Jesus fez na vida delas. Amém, amados? Eu acredito no nome de Jesus que há pessoas no nosso meio, amém, que precisam de um toque do Espírito Santo, que precisam sentir o poder de Deus sobre as suas vidas. Eu acredito nisso, amém, amados? Mas para isso você precisa saber que não foi agora, foi há quase 2000 anos que a provisão para a tua cura foi liberada. Você precisa acreditar nisso.
É a tua fé que vai pegar o que Jesus fez na cruz e vai colocar em você hoje. É a tua fé. Amém, amados? Pelas feridas dele você foi sarado. Então você precisa crer no poder do Espírito Santo. Eu acredito, amém, que uma nuvem de glória vai vir sobre o ministério evangelístico dessa igreja. E o ministério evangelístico não é uma coisa etérea, são pessoas. Há pessoas aqui que vão receber um poder sobrenatural e vão pregar o evangelho como nunca imaginaram na vida. As estratégias vão ser mais ativadas nesse tempo, mas junto com as estratégias vai vir poder sobrenatural. Milagres vão acontecer em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se você crê, glorifica Jesus Cristo. O recaterele barabás. Aleluia. Alguns anos atrás eu fui pregar numa igreja em Itapevi, ali no interior, próximo de São Paulo. E Deus me deu uma palavra sobre cura. E eu ministrei. E no final eu pedi que as pessoas que tivessem alguma situação de saúde, que acreditavam que Deus podia tocá-las, viessem à frente. E veio um número grande de pessoas à frente. E aí eu orei, eu fui orando pelas pessoas, não é? Em cima da plataforma mesmo eu fui orando. E eu pedi algo para as pessoas. Se alguém se sentir tocado, se alguém tivesse com uma dor e testemunhasse que aquela dor sumiu, que subisse a plataforma e contasse. Sabe por que é importante isso? Porque quando Deus começa a fazer um milagre, isso desperta a fé nas outras pessoas. Deus está operando, amém, amados? Isso aconteceu. Eu lembro de um senhor que ele estava com dor no nervo ciático. Quem já teve esse tipo de dor? É uma dor horrível, não é? Todo mundo fala. Esse homem, ele não estava andando, ele estava arrastando a perna. Ele veio à frente com muita dificuldade. Esse homem foi curado e começou a pular, gente. Isso botou fogo em todo mundo ali. Eu lembro que tinha uma menina assim, né? E ela estava assim meio contraída. Ela chorava, mas chorava, mas chorava. A menina, eu falei, meu Deus, quanto mais eu oro, parece que piora. E ela chorava. Aí eu falei assim, peguei o microfone e pus para trás. Falei, menina, o que foi? Sabe o que ela falou? Eu estou sentindo Jesus me tocar. Então fica à vontade aí, deixa ele tocar. E ela não parava de chorar. Eu falei, moça, o que está acontecendo? Ela falou assim, olha, escuta essa. Eu tenho um mioma. Eu tenho um sangramento há 12 anos. Sabe a mulher do fluxo de sangue na Bíblia? Quem já escutou isso? Quem já leu isso? 12 anos. A moça disse isso. Eu tenho um mioma. Eu tenho um sangramento há 12 anos. E eu senti que Jesus está me tocando. É uma coisa que não dá para ter uma comprovação ali. Dá para entender? Aí eu perguntei, moça, você tem fé de testemunhar isso? Porque as pessoas estavam com dor e a dor sumiu. Mas você tem coragem de contar isso? Ela falou assim, pastor, eu tenho. E ela subiu e chorando disse assim, gente, eu senti Jesus me tocar. E eu creio que eu fui curada hoje de um sangramento de 12 anos. Eu voltei nessa igreja com a Carla, uns 2 meses depois, para ministrar para casais naquela igreja. Eu fui com a minha esposa. E aí pregamos, teve um jantar, demorou. Deve ter acabado aquela reunião umas 11 da noite, né? Aí quando terminou, abriram umas portas, estava para ir embora. Sabe quem estava na porta da igreja? A menina. Como ela não era casada, não pôde entrar. Mas ela ficou na porta da igreja, sabendo que eu tinha ido ministrar lá, com os documentos dos médicos. Ela disse, pastor, esse daqui era o meu exame de quando estava com o mioma. E depois que Jesus me tocou, eu fiz um outro exame e está aqui meu útero, está limpinho. O meu médico se converteu a Jesus Cristo porque viu o milagre que aconteceu. E eu precisava vir testemunhar que Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo é poderoso. Jesus Cristo é poderoso. Há um romper de Deus. Há um romper de Deus sobre a tua vida. Há um romper de Deus sobre a tua família. Há um romper de Deus sobre a tua casa. É um tempo de colheita. A festa de tabernáculos marca isso. Amém? A maior colheita de todos os tempos está chegando. Amém, amados? Vocês vão colher muito mais do que imaginaram, do que pediram, do que sonharam, porque Deus tem um propósito.
Amém, amados? Quem domina o centro, domina as extremidades. Deus tem um propósito com essa cidade. Deus tem um propósito com essa casa. Vocês são a resposta de Deus para esse tempo. Chega de viver de profecia. Repita comigo: eu sou o cumprimento das profecias. Aplauda Jesus Cristo. Ore katache que anderele que andaralabarabas. Ore canderele que tere que andarabaque atarabalabaca anderelebas. Sabe uma coisa que acontece fisicamente? Quando você está tocando, por exemplo, um piano, você sabe que o piano é físico, né? É um martelinho que bate nas cordas. Você sabe disso, não é? Quando você toca uma nota dó, todas as outras notas dós, oitavas acima ou abaixo, elas vão vibrar quando você toca uma nota. Isso chama reverberação. Todos estão comigo? Há pessoas que hoje à noite estão reverberando, porque sabem que aquilo que está sendo liberado aqui fala especificamente com a tua vida. Eu quero abençoar essas pessoas que entenderam do Espírito Santo. Amém? Que é uma porção do Senhor liberada sobre você, porque Ele vai usar a tua vida, porque o nosso Deus tem compaixão das pessoas. Alguém aqui já precisou entrar numa fila do SUS, numa fila do INSS, numa fila para conseguir um exame? Alguém aqui já passou por isso? Há pessoas com diagnósticos graves como o da Patrícia, que o exame, a próxima possibilidade de exame ia ser final de dezembro. Você consegue dormir 3 meses sabendo que você está com uma suspeita de câncer e o seu pai e a sua mãe tiveram isso? Você consegue dormir? Não. Vocês estão comigo, irmãos? Sabe por que Deus realiza milagres? Porque Ele ama pessoas. Milagre não é para encher a igreja. Milagre é porque Deus ama pessoas. Os milagres que Jesus fez foi para que as pessoas soubessem que Ele é Deus. Porque houve um dia em que Jesus entrou na sinagoga onde Ele cresceu. Todo mundo conhecia Jesus ali. Deram para Ele o rolo do profeta Isaías. E Ele abriu e achou que está escrito em Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me enviou para curar os de coração quebrantado, para a restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, os cativos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Me escute, por favor. Se você ler o capítulo 61 de Isaías, você vai ver que ele é longo. Depois dessa palavra, o ano aceitável do Senhor, está escrito assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus foi lido e disse assim: e para anunciar o ano aceitável do Senhor, onde tinha uma vírgula, Jesus colocou um ponto e fechou o rolo e devolveu o rolo para os assistentes. E a Bíblia diz que todo mundo na sinagoga ficou olhando para ele assim com os olhos fixos, como quem diz: ué, tinha mais coisa para ler, por que ele parou? Porque a vingança ainda virá. Mas aquele momento, esse momento, é o tempo da graça, é o tempo do favor de Deus. Aonde tinha uma vírgula, Jesus colocou um ponto. Esse é o tempo de eu mostrar o meu amor por vocês, pela casa de vocês, pela família de vocês. Muitas pessoas acreditam, né? Tá, não, Deus é bom, eu sou brasileiro, todo mundo aqui crê em Deus. Não, a igreja ela é muito boa mesmo, o louvor é bom, as pessoas gentis, a gente se sente tão bem lá dentro, o ar-condicionado é uma glória. Que banheiro! Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai se transformar, amém, em dezenas de pessoas alcançadas, porque sobre a sua vida o poder do Espírito Santo vai tocar muitas pessoas que vão crer no poder de Deus. Elas vão achar esse conforto, esse ambiente acolhedor, esse ambiente amoroso que existe aqui nessa casa.
mas o que vai atraí-las é o poder do Espírito Santo. Amém? Que liberta, que transforma, que muda vidas, que muda destinos. Deus tem um propósito com você, irmão, irmã. Deus vai usar a tua vida, vai usar a tua casa. Quantos estão aqui comigo? Vou contar só mais uma história. Um dia eu fui pregar numa igreja cristã presbiteriana. E aí eu chamei as pessoas à frente e vieram, e tinha uma menininha. E essa menina que chorava, e eu falei assim: filha, o que foi? Ela falou assim: olha, foi... o que foi, menina? Eu fui curada. Ó, eu tinha bronquite, Jesus me curou. Eu falei: menina, brinca comigo, uma criança, né? Não brinca comigo, menina, sério? Ela falou: sério, ó, pastor, ó. Enchi o pulmão de ar. E eu nunca tive bronquite. Teve alguém com bronquite aqui? Tem alguém que enfrenta esse problema ainda, não, bronquite? Amados, eu não sabia. Ela falou que ela sentia falta de ar muito grande. E ela dizia assim: Jesus me curou. Eu falei: menina, você tem coragem de vir aqui testemunhar que Jesus te curou? Eu falei assim: tenho. E ela subiu, contou o testemunho, e a igreja vibrou. Depois essa menina contou o testemunho, fez uma fila para eu orar. O pastor, ele trabalhava num banco, e ele precisava acordar muito cedo. Ele falou: apóstolo, olha, eu estou indo para casa, que amanhã eu vou acordar muito cedo, o pessoal vai te atender aí. Mas ele foi embora e deixou orando pelas pessoas aquela noite. Algum tempo depois eu voltei para pregar lá, e aquela menininha esperou pregar, esperou as pessoas receberem uma oração. E a plataforma era bem baixinha. E eu estava de paletó e gravata. Oh, Jesus, o Senhor me libertou, aleluia. E ela puxava assim o meu paletó e me fez sentar assim no cantinho da plataforma. E mesmo sentado do lado dela, ainda ela me puxou assim pelo braço, porque ela queria falar no meu ouvido. Ela queria pedir uma oração. E puxa, ela já tinha sido curada de uma doença que era grave nela, de bronquite. E ela testemunhava, ela nunca mais teve crise de bronquite. Eu louvo Jesus por isso, amém? Sabe que hoje é uma moça, sabe o que aquela menina me falou? Quando ela me puxou assim pelo braço, falou no meu ouvido: o senhor pode orar para eu não fazer mais xixi na cama? Ela acreditou que o Jesus que curou ela da bronquite tinha poder de tirar aquela vergonha da vida dela. O quanto você confia em Jesus, que as tuas maiores dores, as tuas maiores angústias, as tuas maiores vergonhas podem ser trocadas pelo poder sobrenatural de Jesus sobre a tua vida. Se você não tiver o teu coração como daquela criança, você não pode herdar o reino dos céus. Vocês estão comigo, irmãos? Repete assim comigo: nosso Deus tem poder. Ele quer derramar esse poder sobre a minha vida. Amém? Aleluia. Eu quero orar por dois tipos de pessoas nessa noite. Amém, amados? Pessoas que entenderam que vai haver um grande rompimento de Deus aqui nesse lugar. Um novo pino foi estabelecido. Amém? Um novo ponto foi marcado na caminhada, na trajetória dessa igreja, desse povo, dessa casa. Há poder sobrenatural fluindo nesse lugar. Amém, amados? Glória a Jesus. Eu queria fazer um convite, porque eu quero orar. Eu queria que todas as pessoas envolvidas com o evangelismo dessa igreja, você não vai vir andando, você vai vir correndo, porque você sabe que o Senhor está falando contigo. Se você faz parte do evangelismo dessa igreja, saia correndo do teu lugar e venha aqui à frente. Agora eu não estou falando com você, eu estou falando com o Senhor. E eu creio que o Espírito Santo tem poder para se derramar sobre essas pessoas de uma forma mais poderosa, mais extraordinária. Amém? Esse é o time, apóstolo? Esse é o time? Eu queria pedir que vocês se dessem as mãos.
porque o poder de Deus vai cair sobre todos vocês, sobre todos vocês, sobre todos vocês. Eu queria que vocês se aproximassem o máximo possível. Eu queria que vocês que estão atrás também se achegassem, em nome de Jesus. Cheguem mais perto. Eu queria declarar sobre vocês que o poder do nosso Deus está vindo sobre a vida de vocês. Eu queria sugerir que vocês orassem juntos, que vocês orassem por milagres. Vocês vão chegar em lugares e não vão tocar em ninguém, e os milagres vão começar a acontecer. As estratégias vão se multiplicar sobre vocês, mas o poder do Espírito Santo vai ser uma marca sobre a vida de vocês. O Espírito Santo já está tocando. Você não precisa de homem, você precisa do poder do Espírito Santo te tocando. Há um rio de Deus fluindo, há um rio de Deus fluindo, há um rio de Deus fluindo sobre a sua vida. O Senhor me fala para você romper com a incredulidade. Me ouça, essa é uma palavra de conhecimento. Diminui só um pouquinho. Me ouça, essa é uma palavra de conhecimento para esse ministério. Vocês precisam romper com a incredulidade. A incredulidade é um espírito que luta contra aquilo que Deus vai fazer. O ministério de vocês é de poder. Em oração, rompam com a incredulidade, porque os milagres vão romper, não por conta de vocês, mas pelo poder do Espírito Santo e pelas vidas que Ele vai alcançar. Eu queria convidar você que levante a tua mão e levante a tua adoração. Comece a adorar Jesus, porque está havendo um rompimento nesse lugar. Aquela que estava grávida, ela vai dar a luz. A luz está vindo. Há um nascimento que está surgindo aqui. Espírito Santo, Espírito Santo vem. Há um fluir do Espírito Santo tocando pessoas aqui. Poder de Deus, poder de Deus. O que está acontecendo aqui é o poder de Deus. Como um fogo líquido, como um fogo líquido. Há um toque do Espírito Santo, há um toque do Espírito Santo, há um toque do Espírito Santo vindo sobre você. O que está acontecendo é que o Espírito de Deus está tocando essas vidas. Espírito Santo, 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 Espírito Santo,
O derramado Espírito Santo está vindo sobre essa cidade. O ministério de poder está sendo levantado. Ventos de avivamento estão vindo sobre esse lugar. Sopra dos quatro santos. Vento do Espírito. Espírito Santo, 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 Espírito Santo. Eu queria pedir que vocês que vieram aqui à frente se colocassem todos em pé. Olhem aqui para mim. Ajudem as irmãs, ajudem todos. Você que veio aqui à frente porque entendeu que essa palavra tinha a ver com a tua vida, eu queria que vocês olhassem para cá. Ajudem por favor os irmãos. Deem as mãos, fiquem de mãos dadas. Tem muito trabalho, mas vai valer a pena. Amém? Tem muito trabalho, mas vai valer a pena. Tem muito trabalho, mas vai valer a pena. Amém? Tem muito trabalho, mas vai valer a pena. Deus vai te usar com poder. Você acredita nisso? Amém? Tem pessoas que vão falar assim: mas você vai orar por mim? Deixa eu orar para você ver. E o amor de Jesus vai tocar essas pessoas. E a glória vai ser dele. Você vai se alegrar tanto. Você pode repetir isso comigo? A glória sempre vai ser dele, mas a alegria vai ser nossa. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? De verdade, vamos trabalhar? Então agora encostem aqui e virem para lá. Quem aqui dentro tem enfrentado problemas na sua saúde? Eu queria que na sua saúde, não do pai que ficou em casa, da tia, da sua saúde. Se tem pessoas aqui dentro que estão enfrentando problemas na sua saúde, eu queria que você levantasse as mãos agora. Eu queria convidar todas essas pessoas, respeitosamente. Se você acredita que eu saí da minha casa, amém, para vir aqui, porque Deus podia usar uma pessoa pequena como eu quero que você saiba que foi por amor a você que Deus me mandou aqui. E essas pessoas aqui são resposta de Deus para a tua vida, porque elas acreditam que Deus pode usar pessoas simples como a gente, para que o nome de Jesus seja engrandecido. Por isso eu quero convidar aqui todas as pessoas que levantaram as mãos, dizendo: eu preciso de um toque do Senhor na minha vida. Você sai agora do teu lugar e venha, porque esses irmãos aqui vão orar por você. Irmãos, só escutem por favor, podem vir. Eu vou pedir algo para vocês, muito importante. Quando essas pessoas vierem, vocês vão perguntar para elas: querida, o que eu posso orar por você? E ela vai te contar. Você não vai precisar do Espírito Santo te revelar qual que é o problema dela, porque ela veio aqui porque creu que Jesus vai tocar na vida dessa pessoa. Deu para entender? Então é muito importante nessa hora a gente crer no sobrenatural, mas ser o objetivo. Várias pessoas estão vindo aqui nos corredores. Quando você for orar por alguém, pergunte para a pessoa: pelo que eu posso orar por você? Se ela disser: olha, eu estou com uma dor aqui, ou eu tenho um problema assim, seja objetivo. Diga: mal, eu te ordeno, sai. Tumor, desaparece em nome de Jesus. Coluna se endireita. Você está com dor aonde? Amém? Dor, eu te repreendo, sai dessa pessoa em nome de Jesus. Ore com fé e creia no poder de Jesus. Podem orar, podem orar, podem orar, podem ministrar, queridos. Ministrem o Senhor, porque quando você estiver ministrando Ele, o poder dele vai cair nesse lugar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e meus filhos. Todos vão receber oração. Todos vão receber oração. Se derrame gerações, tua família. Tumor,
Eu te repreendo, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Que a bênção se derrame até mim. Pressão alta, eu te repreendo. Sai dessa vida. Hipertensão, sai desse homem agora. Sai agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Coluna, se endireite. Pico de papagaio, suba em nome de Jesus. Labirintite, eu te repreendo. Labirintite, sai em nome de Jesus. Com entrada e saída, meu riso, meu choro, é contigo, é contigo, é contigo. Milagres, Pai, é contigo, eu oro por milagres, milagres que toquem a genética de pessoas aqui. é contigo, é contigo. O Senhor tem poder para quebrar maldições antigas. Em nome de Jesus, o mal que se abateu em famílias por gerações é cortado hoje aqui de vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, milagres, 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 em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Que a bênção se derrame até mim. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. O que está acontecendo aqui é que pessoas que você ama estão sendo curadas, pessoas que você conhece estão sendo tocadas por Deus, pessoas da sua família vão ser alcançadas, pessoas do seu trabalho vão ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. Porque como uma onda está saindo poder, está saindo virtude desse lugar. A bênção do Senhor está tocando a tua vida. Há um fluir da bênção de Deus que passa por você e vai tocar pessoas que agora nem imaginam que você está orando por elas. Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Espírito Santo de Deus, glorifica Jesus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Eu creio em Ti, Senhor. Deus do Deus da cura, sobrenatural. Deus de milagres, Deus de restauração. O Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre. Em nome de Jesus, Pai, visita Shalom, mas visita também o estado de São Paulo. Visita a nossa nação, Pai. Eu oro pela liberação, Senhor, de um fluir evangelístico no Brasil. Eu oro por um milagre, Pai. Senhor, que evangelistas possam começar a surgir de todos os lugares. É um tempo do avanço do reino de Deus nessa nação. Eu oro por um ministério de poder, Pai, que se levanta sobre a nação brasileira para pregar, Pai, primeiro no Brasil,
mas amanhã na Argentina, amanhã na Venezuela, amanhã na Bolívia, amanhã no Chile, Pai. Senhor, amanhã na África, amanhã, Senhor, no hemisfério norte, amanhã na Europa, Pai, amanhã, Senhor, na Ásia, em nome de Jesus, que possa emergir o ministério poderoso, para que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações da terra. O evangelho do reino, num tempo de esfriamento espiritual em tantos lugares, o evangelho do reino será pregado em todas as nações da terra. Aleluia, aleluia. Deixa eu te contar uma coisa, duas. Eu não sei quantos já ouviram falar do Brother Simeon. Quem já ouviu falar do Brother Simeon aqui? Levanta a mão. Ele foi um irmão, ele é um irmão que era um drogado há coisa de uns 35 anos atrás. Ele era um viciado em drogas, músico. E o apóstolo Estevão Hernandes, da Renascer em Cristo, conheceu ele jovem e trouxe para a casa dele. E houve uma mudança na vida do Brother Simeon. Eles não caminham mais juntos, não é? Mas houve um marco muito importante num avivamento que aconteceu no Brasil no final dos anos 80 e início dos anos 90. Hoje o Brother Simeon está com acho que 71 anos. Ele é um amigo meu muito querido. Hoje ele mora na Inglaterra. E ele é um evangelista. Essa semana estava tendo um evento lá em Notting Hills, lá em Londres, num bairro, um evento de música, e tinha gente do mundo inteiro lá. Ele tem 2 filhos que também são músicos e são evangelistas, têm paixão por vidas. Eles tocaram pessoas da China, eles tocaram um muçulmano que entregou a vida para Jesus sem se comunicar com eles nem em inglês, porque ele não falava. O menino pegou o celular e começou a escrever sobre Jesus e traduzia para o árabe e dava para o rapaz, e o rapaz começou a chorar e escrevia para ele, ele lia a tradução, e o rapaz dizia assim: eu quero então entregar minha vida para esse Jesus, eu quero descobrir onde tem uma Bíblia em árabe, porque eu quero agora conhecer Jesus, porque a minha vida é dele. Amém? Eles pregaram para japoneses, para chineses, gente, foi para um judeu que estava numa calçada. O Brother Simeon me mandou essas fotografias. Nessa semana eu estava orando por ele, pelo Brother Simeon, e no dia que eu orei ele me mandou. E gente, o meu coração pegou fogo. Escuta o que eu vou falar. Eu nunca quis ser pastor. O meu pastor, o pastor Abel, dizia assim: Paulinho, eu vejo que você tem um chamado pastoral. Eu falava assim para ele: Deus me livre, pastor. Ser pastor é muita treta, se é que você me entende. Apóstolo, nem tinha apóstolo lá no meu tempo. O que eu sempre quis era ser evangelista. Eu sempre quis ganhar gente para Jesus. Amém, amados? E essa paixão está no meu coração. É impossível pegar um táxi ou um Uber e o cara não ouvir falar de Jesus Cristo. Aonde eu vou, eu sempre uso a mesma estratégia, não é? Cara, Deus vai te usar tanto. Eu abençoo a tua vida. Amém? Eu declaro sobre a tua vida o poder do Espírito Santo. Hoje eu falava com o teu pai a respeito de você. Amado, guarda o teu coração humilde, porque Deus vai usar a tua vida com poder. Amém? Há uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Me perdi até. Eu chego para o cara do Uber e falo assim: você sabia que só tem 2 tipos de Uber que existe, né? E o cara responde assim: como assim? 2 tipos de Uber. Tem uns Uber que já entregaram a vida para Jesus, e os outros são aqueles que estão para entregar a vida para Jesus. Que tipo de Uber você é? E o cara vai responder. É legal quando o cara diz que ele já é um Uber que crê em Deus, mas é mais legal quando ele diz que não crê. Amém, amados? Gente, é batatinha. Eu quero liberar essa unção sobre a sua vida. A unção da batatinha. A graça de Jesus está sobre você. Não precisa de prática, nem tampouco experiência. Precisa ter amor e fé. E as pessoas vão se entregar para Jesus. Digam para elas: ó, vai lá na igreja onde eu congrego.
porque você vai encontrar uma família que vai te abraçar. As pessoas precisam ser abraçadas, elas precisam se sentir família, precisam se sentir que alguém se importa com elas de verdade. E esse amor está aqui, esse amor é vocês. Vocês são um amorzinho. Repete assim comigo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: você é irresistível, porque ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus. É a última, eu vou embora. É a última, eu vou embora, prometo. Na festa de tabernáculos que começa hoje, o último dia da festa vai acontecer sábado que vem, e a Bíblia chama de esse o grande dia da festa. Em João 7,37, Jesus diz assim: nesse dia, no último dia da festa, João que escreve, né? Jesus estava no tanque de Siloé, e ele diz para as pessoas: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água da vida. O que isso quer dizer? Quando você bebe de Cristo em alguma área da sua vida, vocês estão comigo? Você se transforma numa fonte de Cristo. Foi por isso que a Patrícia pediu para a mãe dela orar por ela, porque ela acreditou na palavra não do Paulo, mas de Cristo. Deu para entender? Eu creio com fé completa. Muitas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo agora e receberam o poder da cura de Deus. Amém, amados? Então me escuta aqui, que eu vou dar um testemunho pessoal. Alguém aqui já sofreu com labirintite? Várias pessoas. Gente, eu quando criança sofria de labirintite e Jesus me curou. Eu nunca orei por uma pessoa que tivesse labirintite, que a pessoa não tenha sido curada. Porque o Paulo é alguma coisa? Não. Porque quando a gente bebe de Jesus, a gente se transforma numa fonte que jorra para a vida eterna. E eu queria liberar essa palavra sobre a sua vida, porque uma onda está saindo desse lugar. Quem já imaginou surfar em Jaú? Quem já imaginou isso? Mas uma onda de glória de Deus está saindo desse prédio, está saindo desse lugar, em nome de Jesus. E é você que Deus está usando para isso. Que você não se lembre nem do meu nome daqui uma semana, mas que você saiba que Jesus passou nesse lugar e que Ele tocou muitas vidas aqui. Muitos testemunhos, muitos testemunhos romperam aqui nessa noite. Muitos testemunhos, muitos exames vão ser feitos e vão comprovar. Muitas pessoas vão acordar e perguntar: ué, cadê aquela dor? Ué, eu não estou mais sentindo aquilo, eu não tive mais aquela tontura, aquela dor desapareceu, porque o poder do Espírito Santo está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, para a gente encerrar, levanta a tua mão mais alto que você puder. Levanta a tua mão e começa a honrar Jesus Cristo. Começa a dar honra para Ele, porque tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para a glória dele. Esse valor tem que fazer parte não só da história do Paulo e da Márcia, mas da tua história. Tudo vai ser para a glória de Jesus, tudo vai ser para